Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. O vídeo de hoje vai trazer um pouco de entendimento em relação a decisões. A gente sabe, é difícil, eu acho que eu estava pensando aqui, amor, é difícil um dia que a gente não tenha que tomar uma decisão, seja ela qual for. Às vezes você não precisa tomar uma decisão mega importante que vai definir a sua vida todos os dias. Mas todos os dias você tem que tomar uma decisão. Decisão de acordar cedo, decisão de ir na academia, decisão de se alimentar bem, decisão de não comer qualquer coisa. Todo dia tem uma decisão. Por que eu fui estudar isso mais aprofundado? Porque é uma questão que sempre martelou muito na minha cabeça. O medo de errar, de tomar a decisão errada, que não agradasse o coração de Deus, ficava o tempo todo na minha mente. E aí eu entrei em uma de querer ficar com muito medo de tomar decisões, com medo das minhas decisões ferir algum princípio de Deus. Então, eu comecei a estudar muito isso para que as coisas ficassem mais claras na minha mente, né? E o ponto de partida foi que eu vi que a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus e você coloca ele no centro e o Espírito Santo toma conta do seu interior, acontece uma mudança de mente muito grande. Nessa semana, o nosso apóstolo, na nossa igreja, ele deu uma palavra incrível, como todas que ele faz, mas ele falou uma coisa tão simples e que faz muito sentido. Quando você entrega a sua vida para Jesus, é como se você acendesse uma luz dentro de você. Imagina uma casa toda escura e você vive lá dentro. Se você acender a luz, você vai enxergar um monte de sujeira que sempre teve ali. As sujeiras, elas sempre estiveram ali, só que você não conseguia enxergar. E quando você se converte, quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, você começa a enxergar as coisas que precisam ser mudadas e a partir disso, a sua mente, ela também, o Espírito Santo também começa a te conduzir para decisões mais sábias, né? E como já estava ali, essa sujeira, ela já estava ali, e quando você começa a enxergar de fato o que está acontecendo, ou você toma a decisão de começar a mudar para que essa sujeira Começar seja a removida, organizar começar a tudo que organizar a sua precisa ser vida, ver organizado. onde está as falhas, ver onde está o que está de errado, ou você simplesmente ignora isso, você passa por cima dela ou joga para debaixo do tapete. Muita coisa aconteceu na nossa vida baseada em decisões erradas. Quando a gente não tem o discernimento, a gente começa a decidir tudo errado. E a nossa vida ela vai entrando num emaranhado de decisões erradas que vão trazendo consequências, porque cada decisão tem uma consequência, e a gente se pega em um determinado momento achando que não consegue mais sair daquilo ali. Quando a Luísa me falou sobre esse estudo, a gente está o tempo todo contando olha isso, amor, olha isso, né? O tempo todo, como qualquer casal. E ela começou a me falar o que ela tinha descoberto, o que ela tinha estudado em relação a esse estudo que ela tinha feito. E aí a gente meio que discutiu, mas uma discussão saudável, tá? Depois a gente descobriu, eu falei para ela, falei, cara, a gente está falando exatamente a mesma coisa, só que um pouco diferente, mas é exatamente o mesmo pensamento, exatamente o mesmo princípio. Ela estava falando assim, eu acho que a gente não deve também entrar numa paranoia de perguntar tudo para Deus e Não, não, querer não. saber Ó, tudo. Por exemplo, tá no vendo? Já lance vamos da. Não. discutir. Não, 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 não. Eu expliquei pro Gabriel, era o seguinte. Eu, Luísa, estava entrando numa paranoia. A gente pode e deve pedir sinais para Deus do que se o que a gente está fazendo é coerente com o plano que ele tem para gente. O que a gente não pode é paralisar a nossa vida esperando sinais e maravilhas para que a gente tome decisão, uma vez que a palavra que Deus deixou para a gente, a Bíblia, ela é um manual de instruções para que a gente tome as nossas decisões. Então a gente não pode paralisar a nossa vida esperando conduzi-la só mediante a sinais divinos, uma vez que Deus vai fazer isso quando ele achar necessário, quando ele achar que deve, quando ele quiser fazer. É isso. Então, como que a gente já falou algumas vezes que tudo que a gente traz aqui é muito real, muito nosso e o que a gente vive. E hoje não seria diferente. Eu achei muito coerente. Eu estava pensando em falar sobre isso e o Gabriel falou: amor, vamos falar sobre isso no canal? Por quê? Quando o ano vira, todo mundo, não tem uma pessoa que eu não conheça que faz um planejamento. Claro, a maioria das pessoas, né? Não vou generalizar.
Mas a maioria das pessoas, nós fazemos um planejamento, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou fazer isso. Então, como guiar essas decisões desse próximo ano? O que a gente pode usar que Deus já nos entregou para conduzir as nossas decisões da melhor maneira possível? Então, eu acho que a ideia desse vídeo é essa. É o nosso último vídeo desse ano, então eu acho que vai casar muito bem, porque a gente já vira o ano tomando decisões, desde as pequenas às maiores. Então, como a gente dividiu isso? Como eu dividi isso baseado na Bíblia, em alguns princípios que eu li? Antes da pessoa entrar em alguma coisa, ela precisa saber esses princípios, né, amor? Ter esses princípios em mente. Depois, isso eu acredito muito fica automático. Que isso fica automático, porque Verdade. São coisas que, se vocês forem parar para ver, não tem como a gente fugir. Talvez pareça um pouco óbvio para algumas pessoas, mas talvez antes de você entrar em alguma coisa, talvez você você tenha seguido alguns desses princípios de forma automática, mas você vai ver que talvez você tenha deixado de seguir um ou dois, e você vai ver que todos precisam estar conectados. E o que a gente mais precisa falar também é que a gente precisa ser muito sincero em relação a isso, com nós mesmos. Por quê? Como o Gabriel disse sobre essa vez que a gente que a gente assinou um contrato, Deus mostrou que não era para ser e ainda assim a gente assinou. A maior verdade disso é que a gente não foi honesto e sincero com a gente. A gente sabia que Deus tinha respondido, mas a gente deixou a nossa carne falar mais alto, o nosso desejo falar mais alto. Então, muitas vezes, todas as vezes Deus vai te responder. A sacada que é se a gente vai de fato... Se a resposta é a que você quer... E se você vai de fato ouvir o que Deus está falando com você. Porque normalmente, até que você aprenda essa dinâmica de Deus, enquanto não é a resposta que você espera, você meio que ignora, né? Eu já percebi isso. O primeiro princípio que eu anotei aqui é a intenção do coração. Por que a intenção do nosso coração? Aqui tem um versículo que é 1 Samuel 16, 7. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor conhece o teu coração. Por que a intenção do nosso coração ela fala tão alto? Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente tem que pensar, qual a minha intenção em relação a isso? O que eu estou nutrindo no meu coração que vai me fazer tomar essa decisão ou não? Por exemplo, eu quero muito comprar um carro, mas qual que é a intenção do meu coração? É ganância, é luxúria, é mostrar para os outros que eu tenho esse carro? Ou esse carro vai ajudar a mim, vai ajudar a minha família? Esse carro é para levar minha filha na escola? Esse carro é para dar mais conforto para minha família? Esse carro ele é para me levar à igreja? Esse carro é para me levar para fazer um trabalho voluntário? Esse carro... Qual a intenção do seu coração? O que está gerindo aquilo ali para que você tome essa decisão? Quando a gente fala sobre a intenção do nosso coração, a gente precisa remar contra a maré em tudo que o mundo nos ensina. Hoje, se a gente for parar para pensar, a gente teve muito exemplo disso. Eu e o Gabriel, a gente participou de muitos congressos, de muitos cursos que ensinavam a gente a ter algum status para vender o nosso serviço, para vender os nossos cursos. Então, um marketing de status para você mostrar para outras pessoas que o caminho que você percorreu, ele de fato é um caminho de sucesso para que as pessoas queiram comprar de você. Hoje, eu vejo isso, eu falo isso com muito temor, mas é uma linha de pensamento, de raciocínio que vai totalmente contra os princípios que o Espírito Santo colocou dentro de mim. Por quê? Eu não preciso mostrar para as outras pessoas que eu tenho nada para que elas comprem de mim. É muito louco isso, né? É totalmente o inverso do que a palavra de Deus nos ensina. Então, qual a intenção do nosso coração? Ela cabe muito aqui, porque nesse ensinamento do mundo, a intenção do nosso coração ela é apenas mostrar para o outro, mostrar talvez uma mentira, eu nem posso ter aquilo ali, mas eu estou mostrando para que ela compre de mim, isso não faz o menor sentido. Isso é, de certa forma, enganação. Hoje eu consigo enxergar com esses olhos. São pequenas mentiras, porque às vezes as pessoas acham que a mentira
é algo só que, tipo assim, é mentira, prejudicou muito uma pessoa, magoou muito uma pessoa, aquela coisa, mas são pequenas mentiras. Eu tava pensando uma coisa aqui, hoje, por exemplo, antigamente a gente dava curso para outros dentistas, a gente ensinava algumas coisas, e eu tenho muita vontade de seguir essa mesma linha de raciocínio, mas de uma forma diferente. Como que o cristão, eu estou lendo um livro muito bom em relação a isso, mas é um livro já para quem é crente, porque o entendimento é um entendimento um pouco diferente. A forma como você vai gerir, independente se você é um empreendedor ou não, mas a forma como o crente deve gerir o seu dinheiro, a forma como aquele que teme ao Senhor deve honrar ao Senhor com seus bens e com seu dinheiro. E para quem é empreendedor, o negócio é muito mais embaixo, porque tudo que você achava que era certo, tudo que você fazia, que o mercado faz, que a sua área faz, seja ela qual for, você vê que Deus não aprova nada disso. Então você começa a fazer de forma mais simples, você começa a fazer de forma mais certa. Você fala, caramba, será que isso vai dar certo? E de uma forma quase que mágica, né? Deus te mostra que você, fazendo as coisas certas, você, da forma como Ele quer que você faça, você tem muito mais a ganhar do que a perder. O segundo princípio que eu coloquei aqui é o da rendição. Quando o nosso coração está totalmente entregue a Deus e a gente fala de fato para Ele fazer a vontade dele. A oração que Jesus traz para a gente lá no Sermão do Monte, ele fala, seja feita a tua vontade. Mas até que ponto, quando a gente declara isso, a gente está sendo honesto e sincero, como a gente falou lá no começo do vídeo, né? Então, quando a gente ora para que Deus faça a vontade dele, é isso que eu estava falando muito com o Gabriel. A gente tem que entender que a nossa oração, ela chega do céu. Deus não é surdo. Quando a gente pede todos os dias, Deus, faça a tua vontade. Abra as portas que são para se abrir. Feche as portas que são para ser fechadas. Deus, ele está ouvindo. E ele está fazendo a vontade dele, porque você deu liberdade para que ele faça. Então, a gente precisa confiar nisso. Quando a gente está o tempo todo temente, será que isso que eu estou fazendo é certo, não é? Se você está seguindo os princípios, está seguindo a palavra de Deus, está orando e pedindo para que Deus faça a vontade dele, a gente precisa confiar. Muitas vezes a gente é negligente de não confiar em Deus e isso acaba esse temor tão grande de tá certo ou não tá certo, acaba meio que se voltando contra nós porque a gente para de confiar paralisar nas promessas de Deus, a gente para de confiar que Ele está guiando a gente para de confiar que o Espírito Santo está nos conduzindo. Eu acredito que uma pessoa, como você disse, para que a pessoa dê liberdade para o Espírito Santo agir, Deus faça a sua vontade sobre a minha vida. Eu acredito que uma pessoa ela faz essa oração de forma consciente, de forma intencional, sabendo exatamente o que ela está pedindo para Deus, ou no momento da vida dela que ela está muito desesperada, que ela já não tem mais para onde ir, ela fala, Senhor, faça a sua vontade. Ou que ela já passou por esse momento de angústia, mas ela aprendeu a confiar, esperar, entender o processo, que ela sempre está pedindo para Deus fazer a vontade dela, porque ela sabe que mesmo que ela não entenda a vontade de Deus no final das coisas, a palavra diz que melhor é o fim delas do que o início, então ela entendeu que a vontade de Deus ela é muito melhor. Mas agora, será que uma pessoa em sã consciência, quando tudo vai bem, quando ela não sabe se aquela decisão que ela tomou partiu de Deus, aquela empresa que ela abriu, Deus está com ela, mas mesmo assim as coisas vão bem para ela, será que ela teria a consciência e a coragem, eu falo aqui com todas as palavras, coragem, de falar isso para Deus? Porque talvez se você falar para Deus, Deus faça a sua vontade, eu te dou liberdade para agir na minha vida. Talvez Deus vai mandar você fechar a sua empresa, inclusive a sua empresa que está indo bem. Talvez Deus vai mandar, não sei, você ir para uma outra geografia, talvez Deus vai te corrigir porque está tudo errado, você não está tendo tempo para o seu marido, para a sua família, para os seus filhos. E a palavra diz que aquele que não cuida da sua família é pior do que o infiel. Então, ou seja, se você não está cuidando da sua família, mas eu preciso... Isso, pessoal, é um pensamento mundano, isso é um pensamento que foge completamente da Bíblia. Quando a pessoa fala assim, mas eu preciso trabalhar para dar o sustento para minha casa. Amém, eu acredito nisso também. Mas quando você pede para Deus, a palavra está escrito que se eu não cuidar da minha família, eu estou sendo pior do que o infiel. Cuidar faz parte de ter tempo, de ter relacionamento, tanto com a sua mulher quanto com os seus filhos, participar das coisas. Então eu acredito que se há uma legalidade na palavra
para isso, se você pedir para Deus que Deus te dê um trabalho que você consiga sustentar e ainda assim ter tempo com a sua família, assim ele vai fazer. Nós só precisamos nos dispor. O que nós temos que fazer é dizer para Deus, eis-me aqui, né, amor? O terceiro princípio é o alinhamento com a palavra de Deus, porque como a gente falou, Deus ele já deixou tudo pronto para a gente, né? E aí eu coloquei que nenhuma decisão pode ser considerada sábia se contradiz aquilo que Deus já revelou. Um versículo para basear tudo isso. É um salmo muito conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, assim, tudo já foi escrito. A Bíblia, ela é um manual de instruções. Tudo que a gente quer saber, todos os princípios que a gente precisa seguir, está escrito ali. Do início do vídeo até agora e até o final, a gente está conduzindo tudo que a gente está falando, trazendo e, de fato, baseando a nossa vida em cima da palavra. Então, tudo está escrito ali. A gente não precisa ficar o tempo todo pedindo para que Deus ele nos dê sinais divinos. Ele pode fazer, inclusive, é uma forma como que Deus fala conosco através de sinais, mas a gente não precisa basear todas as nossas decisões em cima disso. Eu acho, não, eu tenho certeza que não tem como a gente ficar em cima do muro, né, amor? Nós falamos aqui para pessoas que creem em Deus, talvez ainda precisa tomar uma decisão um pouco mais firme em relação a viver de fato o que Deus tem para a sua vida e a viver como Ele quer que você viva. Mas eu acredito que todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, de alguma forma, creem em Deus. Então, o que eu sei é que não tem como a gente tomar, seja uma decisão, ou seja, eu acho que a gente deve primeiro ler o que a Bíblia diz. Seja qualquer coisa, vou fazer qualquer coisa na minha vida, vou tomar uma decisão aqui em relação a não sei. Será que eu consigo achar na Bíblia o que fala em relação a isso? Se sua vontade estiver em confronto, em conflito com o que diz a palavra, com o que diz a verdade, não tem como, não vai dar certo. Até pode parecer que deu certo, mas segundo a palavra, melhor é o fim do que o início. Então, existem caminhos, a Bíblia diz que existem caminhos que parecem que são luz, mas no fim eles são trevas. Então, se você começar de forma certa, vendo o que Deus pensa a respeito disso, o que Deus tem para te dizer, o que Deus tem de resposta em relação ao que você está pedindo, e iniciar naquilo ainda que você não entenda muito, o final vai ser perfeito, não tenha dúvida. O próximo princípio é o amor prático. O que quer dizer isso? Nenhuma decisão que a gente vá tomar que fere outra pessoa, ela é uma decisão que parte do coração de Deus. O Gabriel fala muito, ele sempre dá um exemplo que faz muito sentido, no sentido de que, vamos imaginar uma pessoa adoentada, ela precisa vender, sei lá, um apartamento. E para que ela consiga o recurso que ela precisa, ela vai vender aquele apartamento abaixo do preço que ele vale. Desesperada. E a gente se aproveita dessa situação e compra esse apartamento por esse valor. Esse princípio do amor, ele entra aí. Por quê? A gente está tirando proveito de uma situação dolorosa do outro. Colocar no lugar do próximo. Para ter algum bem. E eu acho que essa é a melhor... Não, e olha como a nossa mente, como o diabo ele é sujo. Olha como ele limita nosso pensamento. Você chega em algum momento a cogitar que aquela é uma oportunidade que Deus está te dando. Não é. Porque se você acha que Deus precisa que alguém, de uma forma desesperada, te venda algo, se prejudicando, triste porque está vendendo talvez o único bem para poder pagar uma doença, por exemplo, da Luísa. Porque se a gente for pensar, a gente sempre tem que pensar num contexto, colocando ele numa lupa maior. Por exemplo, se ele está vendendo, por conta da saúde dele, um bem que talvez ele levou a vida toda para conquistar, que é o único bem que não só ele tem, mas a família toda dele tem. E você, sem precisar, às vezes, só para não perder a oportunidade, que aos seus olhos parece uma boa oportunidade, você está prejudicando não só uma pessoa, você está ferindo os sonhos de uma família inteira que precisa, numa situação de luta, para
tirar uma certa vantagem daquilo ali, É, né? e eu sempre penso, igual a Luísa falou, eu sempre penso de uma forma macro também no seguinte: se você acha, olha como é que a gente limita o nosso Deus. Se você acha que Deus precisa disso para te abençoar, você está completamente enganado. O pensamento deve ser o seguinte: caramba, será que Deus não pode me dar uma outra oportunidade? Deus não pode me dar, às vezes, mais do que eu dobro, me prosperar de uma forma que eu chegue em algum lugar e fale assim, cara, eu vou te pagar o dobro por esse imóvel aqui, porque Deus falou que eu preciso desse imóvel. Você, pô, será que mesmo que você não acredita nisso? O princípio da responsabilidade. Porque a gente, quando vai tomar uma decisão, a gente precisa sim pensar se essa decisão está sendo prudente, né? Por exemplo, vou assumir uma dívida. Eu posso assumir essa dívida? Eu posso pagar por ela? O Thiago Brunet, que é uma pessoa que a gente escuta muitas palavras, né, amor dele, ele sempre fala sobre uma coisa que eu acho que cabe muito aqui. O crente, ele tem uma mania de pegar o cartão de crédito, passar, orar e Deus vai prover. Mas a gente, com o ensinamento que a gente tem, embasamento bíblico, com tantas histórias bíblicas que a gente precisa sim orar e pedir para Deus para que a gente tenha sabedoria e seja prudente nas nossas decisões. Porque a falta de prudência, ela leva a gente a errar a todo tempo. É, algumas coisas podem fazer você se desorganizar, coisas que estão fora do seu controle, não é isso, amor? Uhum. Como o mercado, a política, qualquer outra coisa que fuja do seu controle. Mas aquilo que está no seu controle, aquilo que está no alcance das suas mãos, que você faça de acordo com a sua possibilidade e de acordo com aquilo que você. Porque você tem que pensar sempre que com as suas. Eu falo muito para a Luísa isso. A partir do momento que a gente tem a consciência e a maturidade de pensar assim, olha, as minhas decisões, a minha postura, tudo que eu faço vai honrar a Deus ou não, vai ficar muito mais pesado, no sentido de você cria um senso de responsabilidade muito maior na hora de você tomar uma decisão. Caramba, se eu falhar aqui com essa pessoa, eu vou desonrar a Deus, porque eu não deveria ter feito isso. Eu tive o poder de escolha, porque concorda, pessoal, que ninguém é obrigado a fazer nada, ninguém é obrigado a assumir nada. Agora, cabe a você ou não assumir uma responsabilidade de acordo com aquilo que... Agora, sabemos que existem outras coisas que fogem ao padrão, né, amor? Às vezes você não é culpado de uma doença, de um parente que você tem que ajudar, Não, né? Isso foge. Agora, no que depender de você, você tem que agir e tomar decisão de forma prudente, com certeza. E é o princípio da integridade. Não vale a pena ganhar o mundo e perder os seus valores. Tem um versículo em Marcos 8,36 que diz assim: pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É engraçado, né, como alguns ditados, algumas frases, eles extraem da Bíblia, e porque é até um bom ditado, não sei se isso é um ditado não, mas é muito parecido com isso, que fala que não adianta o cara chegar num patamar de vida, conquistar um monte de coisa e perder a sua família, perder a sua casa. Aí a gente volta lá no que eu falei, que para Deus o mais importante é a sua família, o seu casamento, a comunhão dos seus filhos. Inclusive, Salmos está escrito que a prosperidade para Deus é quando você se assenta na mesa com sua esposa e os seus filhos se assentam ao redor dela, onde habita paz, onde vocês têm comunhão. Não menos importante, que eu acho que é um dos princípios que a maioria das pessoas se espelham para tomar decisões, é o princípio da paz. Tem um versículo em Colossenses 3,15 que diz assim: que a paz de Cristo seja o árbitro em nossos corações. Como a gente já falou também, coração na Bíblia é a alma, é onde a gente toma as nossas decisões. Então, que a paz de Cristo, ela seja o árbitro, ela seja decisiva na hora da gente tomar as decisões. Que a gente possa conduzir as nossas decisões baseadas em todos esses princípios. E não ter medo de tomar decisão, uma vez que a gente pede para que Deus abra e feche as portas que são para a gente. Então, Ele está ouvindo, Ele está escutando a gente, o Espírito Santo está nos guiando. Quando a gente pede para que Deus esconda a gente, quando a gente pede para Ele nos livrar de todo laço, embaraço do inimigo, Ele está ouvindo, Ele está com a gente precisa confiar que sobre a nossa vida existe um Deus maior e que nos protege, e que a nossa vida está debaixo da vontade dEle, porque se a gente tiver medo de tomar decisões, a gente paralisa a nossa vida e não consegue acessar
aquilo que Deus tem para nós. E para que a gente consiga acessar o que Deus tem para a gente não pode ter medo. O medo nos paralisa. E sabendo de todos esses princípios e seguindo esses princípios, a gente consegue sim ser guiado pelo Espírito Santo. Finalizou? Não, porque eu quero finalizar só com duas coisas aqui para vocês entenderem e coisas que nós vivemos na pele. Quando você ora para Deus, pô, eu vou por aqui, Deus, então vamos fazer o seguinte, eu vou por aqui e eu vou entender que se as portas se abrirem, se as coisas acontecerem, o Senhor está comigo, mas se as portas se fecharem, se dificultar as coisas, eu vou entender que não. Mas se o seu coração, como a Luísa disse, que é a sua alma, o seu desejo, forçar essa porta que ele já está indicando que não é para você, vai acontecer duas coisas que já aconteceu com a gente. Uma, você vai se cansar muito, você vai fazer uma força que ela vai doer quase que física para você entrar por aquela porta. Você vai, ela pode até abrir, né? Mas você vai fazer uma força tremenda, você vai se cansar, você vai perder a sua paz, você não vai ser prudente. Tempo, energia, dinheiro. Em algum momento você vai ir contra esses princípios, você vai contra a prudência, contra um monte de coisa. E a outra é, você forçando essa porta, você vai se arrepender depois. Fica tudo tão interligado que, como o Gabriel disse, em algum momento você vai quebrar algum desses princípios, você vai fazer muita força. Quando a gente faz muita força, quando a gente coloca muita energia, a gente perde paz. Então a gente já eliminou um dos princípios que estava ali. Porque, gente, não tem nada, eu posso falar para vocês com segurança, não tem nada pior do que fazer alguma coisa sem ter paz no nosso coração. Nossa, é muito ruim. Você acordar e dormir sem ter paz, é muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Então é isso, pessoal. Não façam nada que antes de perguntar a Deus. Nem sempre é fácil, né? Porque às vezes o nosso desejo no mundo imediatista, né? No mundo imediatista não está errado você sonhar em ter uma boa casa, em você sonhar em ter um bom carro. Não existe erro nisso. Mas há tempo para tudo? Há tempo para tudo. Qual é o desejo do seu coração para isso? Maturidade. Deus, eu quero ter uma casa. Mas por que você quer ter uma boa casa? Porque eu quero ter um lar para os meus filhos, eu quero ter um lugar seguro, Então, qual é o desejo do seu coração? A gente volta lá no primeiro princípio. Então, basear todas as suas decisões nisso. E para Deus, você sabe que é assim, né? Tem até um programa, eu não lembro o nome, que os empreendedores vão e aí eles fazem um pitch de venda, um pitch de investimento. E eu já vi um corte que o cara pergunta, pô, mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Na hora que ele pede o dinheiro para a empresa dele. O cara não sabe o que falar. Então, por exemplo, às vezes você está pedindo tanta... Aí o cara, pô, mas você quer essa quantidade de dinheiro, você quer que eu invista na sua empresa, e você não sabe nem para onde vai esse dinheiro, então tá tudo errado. E você sabe que para Deus é assim também, você pede uma infinidade de coisas e imagina se Deus chegasse para você e falasse assim, se fosse audível, e Deus falasse assim para você, beleza, mas o que você vai fazer com tudo isso? E você, pô, você nem sabe o que você vai fazer, talvez você nem precise de tudo isso, não é verdade? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós vamos finalizar o nosso vídeo com a nossa oração, óbvio. E espero vocês no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de comentar, de... bastante coisa, né, mano? Dê o seu like aí. Então vamos orar agora. Senhor, nós te agradecemos por esse vídeo, por essas pessoas que ficaram conosco até o final desse vídeo. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor instrua essas pessoas nas suas decisões, que o Senhor fale com elas, que o Senhor mostre para elas. Nós vamos iniciar o nosso ano, Deus, e pedimos ao Senhor que o Senhor inicie esse ano conosco. Nós queremos fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, nós queremos que o Senhor esteja conosco, não só durante todo esse ano de 2026, mas durante toda a nossa vida. Que o Senhor nos revele tudo aquilo que está sujo na nossa vida, toda a poeira, que nada fique para debaixo do tapete, mas possa ser tudo exposto na luz do Senhor. Que o Senhor nos mostre, nos guie, nos direcione, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que ficaram conosco aqui até o final. Nós chamamos, Senhor. Amém. Amém. Tchau, pessoal.